Salve, meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries. Já falei algumas vezes aqui no canal que o Tom Cruise, para mim, ele é já há alguns anos o grande astro do cinema, o grande astro de Hollywood, na acepção da palavra, a estrela mesmo. Ele já é, talvez, há algumas décadas, o principal nome que continua sendo esse nome de destaque, que consegue combinar filmes de muita qualidade, de muito sucesso, de grande orçamento, que levam muito público para os cinemas e que se torna um personagem à parte, assim, tudo que ele faz acaba virando notícia e que é um cara muito carismático. E ele acabou roubando a cena durante a fase final já da CinemaCon, que acontece em Las Vegas, porque ele esteve lá no evento nessa quinta-feira, também conhecido como ontem, para promover o último Missão Impossível. Missão Impossível Acerto Final, que se é que vai ser o último ou não, tem coisas para a gente conversar sobre isso ainda, mas um filme que promete ser um grande evento que vai acontecer em maio. A gente já vai falar um pouco sobre isso, sobre a promoção dele do filme, o que ele falou, o que ele promete com esse grande lançamento, mas vale falar que o último vídeo aqui do canal foi sobre a morte do Val Kilmer. E a primeira coisa que ele fez quando ele subiu no palco foi, de fato, prestar uma homenagem para o seu amigo, né, e antigo colega de Top Gun e que se reuniu com ele 35 anos depois também para Top Gun Maverick. Ele subiu no palco e, antes de falar sobre o filme, pediu um minuto de silêncio para homenagear o Val Kilmer. Disse que não conseguia expressar o quanto ele admirava o trabalho do Val Kilmer, o quanto ele foi grato e honrado por ele estar no primeiro Top Gun e para ter também retornado no Top Gun Maverick. Foi um momento emocionante do evento e tal. Ele é, como eu disse, a grande estrela, né, que estava subindo no palco ali. Várias estrelas apareceram durante a CinemaCon, mas o Tom Cruise eu acho que é o nome de maior peso. Ele destacou o quanto o Val Kilmer amava o cinema e o quanto se doou nas suas atuações e pediu para que o público se lembrasse do tempo que teve, né, apreciando o trabalho do ator, e ainda disse que deseja tudo de bom na próxima jornada, né, enfim, no outro plano. Vale lembrar, inclusive, que eles eram os dois, né, o Tom Cruise é um cara da cientologia, cristão cientista e tal, e o Val Kilmer também era. Então eles também têm essa ligação religiosa, né, que é, enfim, uma questão à parte aí uma religião das celebridades, que tem muita coisa que se pode falar e tal, mas não vem ao caso, eles tinham isso em comum também. Nas matérias que estão saindo falando sobre isso, né, sobre essa homenagem, está todo mundo lembrando de como foi a aparição do Val Kilmer em Top Gun Maverick, que eu cheguei a falar no meu vídeo, e relembram também de como o Tom Cruise insistiu para que o Val Kilmer tivesse nessa reunião. Chegou a dizer o produtor, o Jerry Bruckheimer, que produziu o Top Gun de 86 e também o Top Gun Maverick, disse que o Tom Cruise falou que não ia fazer o filme sem o Val Kilmer e que ele insistiu muito para que ele tivesse lá. Se fala muito que o dia que eles gravaram a cena, que eles se reencontram, foi muito emocionante para todos. O Tom Cruise chegou a chorar e tal, e elogiar a qualidade dele como ator depois de tantos anos ali, mesmo na condição de saúde, não conseguir falar e tal. E a filha do Val Kilmer, que foi quem noticiou, quem deu a notícia para o New York Times, que publicou sobre a morte dele, a Mercedes Kilmer, e que produziu o documentário Val de 2021 lá do Prime Video, que mostra a vida do ator. Ela disse que presenciou o momento do reencontro entre eles e que foi uma coisa surreal, que significou muito pro pai dela. Então, um momento bonito, mas o Tom Cruise, ele foi destaque não só por isso. Como eu disse, ele estava promovendo o último Missão Impossível também, que, vamos lembrar, né, vai marcar um fechamento de uma franquia que já vem desde 96, né? É o primeiro Missão Impossível. São quase 30 anos já dessa história, né, do Ethan Hunt, uma das maiores franquias da história do cinema. O último Missão Impossível arrecadou mundialmente mais de 570 milhões de dólares. E eles falaram um pouco sobre esse filme, lembrando, né, termina o filme anterior, spoiler, termina
com, com um cliffhanger, né? Com a ameaça daquela inteligência artificial é, chamada A Entidade. E então a gente vai ver o desfecho disso agora nesse filme, o quanto o que vai acontecer, como é que vai ser a despedida do Ethan Hunt, e a gente já sabe que a inteligência artificial está de volta, então eles vão realmente seguir do cliffhanger. O trailer já, enfim, chamou muito a atenção, chegou a ser, segundo a crítica, de cair o queixo e tal, promete muito, deve ser realmente uma coisa, uma produção, deve ser não, com certeza vai ser uma super produção, e eles estão falando já em clima de despedida. Eu já falei, cheguei a falar em alguns lugares que eu não acredito muito que o Tom Cruise vai. Ok, acabou a franquia, não vai ter mais nada. Acho difícil pensar que ele vai realmente se despedir do personagem, mas eles estão tratando realmente com um clima de despedida, tá? Lembrando, a estreia internacional de Missão Impossível, do último, suposto último, é no dia 21 de maio, internacionalmente. Nos Estados Unidos chega no dia 23. O Tom Cruise produz o filme junto com o Christopher McQuarrie, que é o diretor. E aqui um destaque, tá? O Christopher McQuarrie é um diretor que ele conseguiu dirigir nos últimos anos. Ele dirigiu Top Gun Maverick, esse Missão Impossível lançado, o último, o penúltimo no caso, e agora o último também. E o Tom Cruise falou muito nessa presença dele na CinemaCon, agradeceu muito ao Christopher McQuarrie. Falou que deu destaque para ele ter conseguido, né, fazer esses 3 filmes que eu acabei de citar, gigantes, encarando uma pandemia, encarando depois uma greve de atores, de roteiristas, e que eles conseguiram juntos realmente fazer esse filme. E o Christopher McQuarrie também agradeceu muito ao Tom Cruise e tal, disse que ele viu o potencial nele numa época em que ninguém estava querendo contratar ele e tal. E, enfim, foi um momento de grande agradecimento, e o Christopher McQuarrie teve um destaque grande na CinemaCon também porque ele recebeu o prêmio de diretor do ano, né? Então é um cara que ele realmente, assim, chama muita atenção. Já vão ser 3 lançamentos muito próximos um do outro, gigantes, de filmes dirigidos por ele. E a parceria com o Tom Cruise parece estar dando muito certo, eles parecem ter uma relação muito boa. O Tom Cruise, eu acho muito legal que ele é um grande amante do cinema, né? Ele sempre aprecia, assim, e fala que ele faz filme para ser visto no cinema, para encantar o público. Isso é dito por ele várias vezes e por atores, em pessoas que trabalham com ele. Inclusive, por exemplo, ele fez questão de mencionar durante o discurso dele o Brad Pitt e o Joe Kosinski, que vão lançar esse ano o filme Fórmula 1, né? Que é também um grande lançamento desse ano, um grande filme poderoso, assim, do jeito que o Tom Cruise gosta. Então, ele faz sempre questão de agradecer. Ele agradeceu todos os diretores de todos os Missões Impossíveis, desde 96, que começa lá né, com o Brian De Palma, enfim. Então, ele é um cara que ele é sempre muito grato ao cinema, ele é sempre muito respeitoso com o cinema e com o cinema enquanto indústria mesmo, assim, do poder do cinema. Chegou a brincar, inclusive, quando ele falou de Fórmula 1, que quando eles fizeram entrevista com o Vampiro, ele e o Brad Pitt saíram para correr de kart. E um último momento, tá? Ainda sobre o Tom Cruise, que vale a pena falar aqui, é que o Glenn Powell esteve na CinemaCon para promover o seu novo filme, que se chama The Running Man, traduzindo aqui livremente O Corredor, o homem que corre, sei lá. E é um filme com o Edgar Wright, inclusive é um dos filmes que eu estou aguardando bastante esse ano. Na CinemaCon eles mostraram algumas cenas, parece que é um filme bem interessante. E a graça aqui é que é um personagem que vai testar os seus limites físicos, que vai ter que correr, provavelmente. E ele disse que assim que ele conseguiu o papel, o primeiro telefonema que ele deu foi para o Tom Cruise, com quem ele contracenou em Top Gun Maverick. E ele falou que o que é engraçado aqui é que ele diz o seguinte: quando tem que correr num papel no cinema, não tem ninguém melhor para tu conversar do que o Tom Cruise. Quando você conversa com treinadores de corrida, diz o Glenn Powell, eles dizem que só existe um ator que realmente sabe correr em cena, que é o Tom Cruise. Porque o Tom Cruise correndo virou um meme já do cinema. Sempre tem uma cena dele correndo no filme e tal. E eu achei isso muito divertido, assim. E eles falam bastante sobre isso, sobre a conversa com ele.
e falou que isso um pouco disso que eu estou dizendo, assim, que o Tom Cruise é um cara que não esconde a empolgação, né, que ele tem com o cinema, com a experiência cinematográfica, sobre o trabalho duro, o investimento em colocar o corpo, testar o corpo em cena mesmo. O Tom Cruise não usa dublês, com o objetivo de entreter o público. Então, também teve esse momento aí de destaque para o Tom Cruise sobre o Glenn Powell, que vai ser um corredor, falando sobre o Tom Cruise correndo no cinema. Esse filme é uma adaptação de um livro, de um romance do Stephen King, e a estreia dele está marcada para 7 de novembro desse ano de 2025. É um filme que eu realmente aguardo bastante, quero ver o que vai ter, e as cenas que as pessoas viram na Cinema Comics, que realmente o Glenn Powell corre muito. Então, vamos ver se esse, que também é um ator, também não, é um ator que está muito em alta, pegou aí realmente conselhos de corrida com o maior astro da indústria. Era isso que eu tinha para dizer hoje, até o próximo vídeo e tchau.